Gente, hoje eu vou falar um pouquinho de busca e, assim, é uma abordagem nova que a gente vai tentar passar para vocês. Então, a ideia é que seja um diálogo, né? Vamos falar um pouco sobre busca. E fazendo uma observação, como a Marcia falou lá no início, né? A gente também aprende muito com essa dinâmica do curso. Faz mais de 10 anos que a gente faz esse curso, então a gente sempre muda, né? A gente sempre tem a gente tem que estudar para trazer algo novo, porque também a gente percebe que a busca não é a mesma coisa que a gente fazia 10 anos atrás. O processo mudou, as pessoas mudaram, a forma que as pessoas fazem busca hoje é diferente. Hoje a gente faz busca todo dia, né? Com o celular, a gente usa essas ferramentas, então a gente tem o hábito de fazer a busca. E a busca científica, ela precisa ser um pouco diferente, porque a ciência requer rigor, requer que a gente siga protocolos, né? E isso não é muito diferente na busca. A busca científica também requer um rigor, requer algo diferente. Então, a gente tentou dar uma olhada nas coisas mais atuais e tentar passar para vocês hoje. Então, tem, assim, uma parte mais prática, de vocês verem as fontes de informação, de tentarem fazer uma busca na prática, mas também tem uma parte teórica, porque a busca, ela existe antes da internet. Né? Então, a pesquisa, ela existe antes disso. Eu acho que o que eu gostaria que a gente entendesse hoje, né, compartilhar com vocês, a lógica disso tudo. Vocês entendessem que, independente de onde vocês buscarem, se é na internet, se é numa biblioteca, se é uma coleta de dados com pessoas, sabe? Entender se essa lógica, né, de, olha, estou recuperando uma informação, estou coletando uma informação. Claro que hoje é mais tradicional fazer isso na internet, mas tem outros meios, né, de a gente fazer isso. Que vocês entendessem que, independente do meio, se as coisas mudarem, a tecnologia mudar, vocês vão entender o processo como um todo. Então, o primeiro passo que eu tentei ver, eu comecei a ler algumas coisas sobre busca, inteligência artificial, né? Então, essa apresentação é um pouco diferente porque eu tentei já utilizar algumas ferramentas da inteligência artificial para fazer essa apresentação. E até para falar para vocês e compartilhar que muitas vezes, principalmente no início, dá mais trabalho a gente usar a inteligência artificial do que não usar. Por quê? A gente tem um domínio, por exemplo, do PowerPoint, do Google Apresentações. Eu não tinha domínio dessa ferramenta para apresentar. Mas eu queria, assim, fazer aqui porque eu queria também passar esse processo para vocês. Né? E só colocar a nossa apresentação em inteligência artificial não adianta, não funciona. Ele não vai transmitir a ideia que eu queria passar para vocês. Mesma coisa, se a gente só digitar alguma coisa na inteligência artificial, se é algo que a gente não sabe, a gente não vai saber discernir se aquilo está correto ou não, certo? Então a gente precisa de um certo conhecimento, precisa aprofundar, porque ela vai ajudar em vários processos, né, na nossa busca acadêmica, no nosso processo científico, mas a gente precisa saber, ter conhecimento para saber se aquilo está correto. Então, a gente precisa fazer a leitura, precisa fazer a checagem, então isso ainda é necessário. Então, ela tem ajudado muita gente, tem facilitado muito esse processo, mas assim, ainda precisa de checagem, precisa do conhecimento, precisa das pessoas e do saber humano para saber se aquilo está no caminho certo. Então, assim, só para mostrar, né, essa foi uma imagem gerada em inteligência artificial, essa imagem, mas a apresentação foi toda feita assim, manualmente mesmo. Então, cada passo foi feito. Então, tem um artigo que saiu recentemente, está no final da referência, que eu vou apresentar para vocês, que ele menciona várias ferramentas de inteligência artificial, no qual a gente pode usar algumas delas no processo de busca, no processo acadêmico como um todo.
Quando a gente fala em buscar, a gente buscar, explorar, repetir. É um processo, né, gente? Então a gente busca, quando a gente faz uma busca, a gente está fazendo algo do tipo como uma exploração mesmo, né? A gente está explorando os documentos científicos, a ciência. Então a gente vai fazer uma busca, a gente encontra alguma coisa, olha, achei uma coisa interessante. Isso acontece na internet, né? Tanto é que um dos primeiros termos, né, que a gente falava na internet era surfar na internet, né? Hoje a gente não usa mais tanto isso, mas surfar significa isso, você vai descobrindo, você vai explorando, né? E na biblioteca isso não era diferente. Então as pessoas vinham para uma biblioteca física, ela também explorava. Não sei se todo mundo aqui é frequentador de biblioteca, mas imagino que sim, né? Eu vejo várias pessoas que frequentam bastante aqui. A gente explora também. Então, o processo de busca requer, então, buscar, explorar e repetir. Por que repetir? A gente vai precisar, uma busca você não faz uma única vez, você precisa repetir, fazer aquilo de novo, uma vez. O processo científico é assim, né? É repetição. Então, a gente precisa repetir aquilo para chegar a encontrar uma resposta mais adequada. A gente conclui que a busca de informação é um processo não linear, é interativo. Então, não é uma coisa assim, olha, faça isso, depois faça aquilo, não é passo a passo. E não é igual para todo mundo, depende muito do tipo de pesquisa que você faz. Então, ele é interativo, né? E exige da gente uma avaliação das fontes. Então, isso que a gente está falando. Né? Não, a gente não pode perguntar para aquele jeito artificial e pegar aquilo e tomar aquilo como verdade. A gente vai precisar avaliar as diversas fontes que a gente recebe e ter uma flexibilidade de pensamento para ver se aquilo é viável para a minha pesquisa, se não, se aquilo é adequado usar ou não. Então, o que é a busca, né? Vou ler aqui para vocês. A busca requer uma combinação de pesquisa, descoberta e alguma sorte. Por que não sorte? Né? A gente fala assim, claro, não vai depender na sua totalidade de sorte. Mas com alguma sorte, às vezes a gente encontra algumas coisas. Não tem livros aí que falam de descobertas científicas por acaso, né? A sorte também pode acontecer conosco cientistas, mas a gente não pode depender dela. Então a gente requer pesquisa, descoberta e, por que não, uma sorte. E, como eu disse, não existe receita igual para todos. A gente precisa de algumas competências para fazer busca. Olha, mas eu não tenho, você pode falar assim para mim, não, mas eu não tenho essa competência. A gente, no decorrer da vida, a gente já desenvolveu muitas dessas competências. E é legal a gente identificar, porque se a gente trabalhar cada uma delas, a gente vai ficar cada vez melhor, pessoas com mais condições de fazer pesquisa, tá? Então vamos ver essas competências. A gente precisa saber selecionar as nossas fontes de informação, sejam elas impressas ou eletrônicas. E eu queria fazer uma pergunta para vocês. Vocês acham capazes de selecionar as fontes de informação para a pesquisa de vocês? Não, sim, precisamos. Eu vou fazer uma pesquisa sobre isso. Já tem uma base de dados na cabeça? Já sabe onde fazer a pesquisa? Então, a ideia é essa. Se você tem alguns elementos, algumas fontes já na cabeça, seja impressas, seja ou eletrônicas, né, na internet, legal. Mas a ideia é trabalhar isso. Puxa, eu não sei nada ainda. Então, é uma competência que é legal ser desenvolvida. Buscar fontes, conhecer um pouco mais sobre fontes de informação. Buscar. Será que a gente sabe buscar nessas fontes? Sabe usar essas fontes? Então, sabe usar os elementos de busca nas bases de dados, nas bibliotecas? Vocês sabem usar o catálogo da biblioteca? Já usaram o catálogo da biblioteca? Sabe buscar um livro na biblioteca? Quem que é o catálogo da biblioteca? Quem que é o catálogo da biblioteca? Sabe o nome do catálogo da biblioteca, né? O Atena? Conhece instituições, outras instituições, os catálogos de outras instituições? Então, saber buscar requer também esse tipo de conhecimento.
Claro que a gente não consegue trabalhar todas as competências num curso de 2, 3 horas, mas é legal vocês identificarem isso para, puxa, isso aqui eu preciso trabalhar, isso aqui é legal trabalhar. Distinguir, né, entre fontes científicas e não científicas. Isso no mundo atual tem sido essencial. Saber distinguir o que é um texto científico do que não científico. Ou seja, eu vou fazer a pergunta de novo. Vocês consideram que são capazes de distinguir um texto científico do não científico? Como eu disse, sim. Quais são as características do texto científico, né? Saber se ele foi revisado por pares. Isso é a ciência, né? Ciência, você submete um texto, ele é revisado pelos pares. Os pares aprovam ou não, né? Então, se um texto ele não foi revisado por pares, então ele pode não ser científico, né? Pode ter características de não ser ciência. Ser um texto de opinião, né? Uma observação pessoal, mas ninguém foi lá e verificou se aquilo realmente procede. Então, é muito importante hoje a gente saber distinguir um texto científico e não científico. Diferenciar também as fontes primárias e secundárias, né? Então, a gente precisa ir nas fontes primárias, né? Quem elaborou primeiro aquela informação. Hoje, com a internet, ficou mais fácil a gente chegar em muitas fontes primárias, né? Então, a gente precisa verificar a origem daquilo, checar as fontes primárias, não apenas ouvir quem falou daquilo, né, e citar, não. Vamos atrás da fonte primária, ver o texto original, ver se é aquilo mesmo, né? Porque cada pessoa pode dar a sua visão sobre o fato, né? Então, a gente precisa saber diferenciar o que é a fonte primária, não, fui na origem, aqui, não, essa aqui é a pessoa que observou o fenômeno e contou a situação. E aí, a gente vai precisar compilar, categorizar, gerenciar as citações, né, as referências, durante todo esse processo de busca e pesquisa. Agora eu queria fazer uma pergunta a vocês. Vocês fazem isso, tudo isso? Eu acho que, em grande medida, vocês já fazem, né? Deixa eu fazer uma pergunta para vocês. Vocês fazem fichamento daquilo que vocês vão? Onde vocês anotam? No grifo, no arquivo. No arquivo mesmo, no PDF? É. Legal. Mais alguém? Para fazer busca depois. Legal. Para colocar uma obrigatoriedade. Então, em certa medida, né, vocês já fazem esse fichamento, cada um da sua forma, não tem certo e errado, mas é importante fazer isso, porque na hora que vai escrever o trabalho acadêmico, aconteceu comigo, tomar uma disciplina. Puxa, li o texto, o professor pediu para ler o texto, né, fiz as coisas, comentários, apresentei o texto, finalizou. Na hora que estava escrevendo a dissertação, a tese, puxa, nossa, aquele texto que eu vi naquela disciplina vai servir para essa parte. Onde está esse texto? A gente se perde. Se a gente fez um fichamento, fez uma anotação, é mais fácil encontrar aquilo, mesmo que isso leve 1, 2 anos para acontecer. Né? Fica mais fácil. Então, desde o início, entendo a pesquisa científica, a busca, como um processo. Não como uma situação pontual que eu tenho que entregar para valer nota, para uma prova, para um trabalho. Mas para a vida de vocês, se eu li esse texto, achei interessante, talvez na minha vida profissional eu vou ter que recorrer a ele de novo. Né? Eu faço as anotações, guardo lá. Hoje, né, o computador, isso nem carrega tanto o computador, o texto. Né? Então, deixe lá armazenado, salvo as anotações, porque isso pode servir para a vida pessoal, para a vida profissional de você no futuro. E aí, né? Então a gente falou lá que uma das competências era saber mais sobre fontes de informação. E como que a gente seleciona uma fonte de informação? A gente precisa levar em consideração algumas características, né? Então, a área do conhecimento. Puxa, eu sou das ciências biológicas. Eu tenho fontes específicas da área de ciências biológicas. Quem aqui é da área de educação? Da educação, nós temos bases específicas da educação. Eu vou citar um exemplo da ERE. Você ouviu falar da ERE? Base ERE. É uma base de dados específica da área de educação. O que ela tem de diferente das outras? Por exemplo,
Na hora de a gente fazer uma busca na ERIC, pode ser fora da... Tá. A base ERIC tem que, como característica, uma busca, por exemplo, por grupos, né? Então, quero alunos do ensino médio, quero alunos do ensino fundamental, quero professores que dão aula do ensino médio, do ensino fundamental. Então, tem esses grupos que, muitas vezes, para quem é pesquisador da área de educação, é importante a gente saber sobre esse grupo especificamente, que é só professores do ensino médio. Que outras bases não têm, não se preocupam com isso. Professor é professor, não importa se é do ensino fundamental, se é do médio, é professor. E para vocês isso faz diferença, né? Na hora da pesquisa, não. Eu só quero um grupo específico. Então, essa base tem essa característica de você poder fazer um filtro para esse tipo de audiência. Então, dependendo da área do conhecimento, cada base vai trazer algumas especificidades, tá? Então, cada área, então, a educação tem a ERIC, a área biológica tem as suas bases específicas, a área de geociências tem as suas também. Então, cada área tem algumas bases específicas, mas também a gente tem as que a gente considera multidisciplinares, interdisciplinares. São bases que englobam todas as áreas do conhecimento. Para citar duas, a gente tem o Web of Science e Scopus, que são bases que são consideradas as principais bases de dados de informação científica do mundo. Por quê? Porque lá dentro a gente tem as principais revistas do mundo. Então, se a gente faz uma pesquisa nessas bases, a gente já tem uma grande cobertura de todas as áreas do conhecimento. Mas nada impede na pesquisa de vocês que, puxa, eu vou escolher a ERIC, porque eu sei que a ERIC trabalha muito bem a questão da educação, ou, enfim, qualquer outra base da área. Por exemplo, na área de agricultura, a gente tem a CAB, né, biológicas. Enfim, tem outras bases, na educação física, a gente tem os portuguises, né, que é uma base voltada para... E direitos humanos, qual seria? Olha, de direitos humanos, você vai encontrar nas bases multidisciplinares, né? Scopus e Web of Science, mas também você vai encontrar na ERIC. Uma fonte de informação. A Angela lembrou da base de Campbell. É só revisão sistemática, né? De revisão sistemática. Scopus, Web of Science. Outro elemento que a gente vai levar em consideração para selecionar uma fonte é a cobertura geográfica. Então, quando a gente trabalha, por exemplo, vou botar na área de educação como exemplo, quero saber sobre professores do ensino médio no Brasil. Então, eu tenho que selecionar bases que publicam textos brasileiros. Então, qual que é a cobertura geográfica dessa base? É um assunto, eu vou tratar do fungo X. O fungo X aparece em todos os lugares do mundo. Então, a cobertura geográfica precisa ser internacional, mundial. Não, mas algo sobre a jabuticaba, que aparece mais no Brasil. Então, bases brasileiras são muito importantes. Então, essa cobertura geográfica é importante levar em consideração dependendo do tipo de pesquisa que vocês realizam. Cobertura temporal. As bases, geralmente, demonstram o período que elas cobrem. Então, elas não cobrem toda a história, né? Então, às vezes é uma base que cobre 2000 até os dias atuais, tem bases que são mais históricas, 1902 até agora. Geralmente, assim, da década de 80, 90, dos anos 2000 para frente, né? As bases de dados já cobrem as revistas. Quando a gente precisa de algo um pouco mais antigo, às vezes a gente encontra na internet, mas às vezes não. Aí a gente precisa recorrer às bibliotecas, que possuem as revistas, os livros mais antigos, né? Então, podemos recorrer às bibliotecas para buscar algo mais histórico, se nós não encontramos na internet. Nem tudo ainda está digitalizado. Sobre disponibilidade, tem bases que são pagas, tem bases que são gratuitas, tá? Então, leve em consideração isso. A Unesco assina uma grande quantidade de bases de dados para todos nós. A CAPES, né, assina uma grande quantidade de bases de dados, de revista científica para nós, para a maioria das instituições de ensino superior. Vou falar que cerca de 2/3 do conteúdo científico disponível, ele está disponível de forma que a gente teria que pagar para ter acesso. E boa parte dele, quem paga para a gente ter acesso é a CAPES ou a Unesco, no caso, né?
Então, a gente tem acesso a muita coisa que é paga. A gente precisa valorizar isso, porque às vezes o governo corta se não tem isso, né? Eu já deve ter ouvido isso. Então, usem essas bases para mostrar que, olha, é importante manter a assinatura desses recursos. Idioma, então também dependendo do idioma que vocês trabalharem, vocês vão selecionar uma outra base de dados. O idioma principal da ciência é o inglês. Vocês querem ter uma busca que recupere mais resultados, usem o idioma em inglês. Mas, claro, vocês vão encontrar coisa em português. A gente está fazendo uma busca nesses dias na área de educação física, com o pessoal da... E aí a gente está fazendo pesquisa em inglês e estava mostrando um pouco o resultado. Por quê? Era uma teoria que era francesa. Então a gente precisava também entender como que era esse termo em francês, porque senão o resultado não ia corresponder o que a gente gostaria. Então, dependendo da área que está sendo pesquisada, talvez precise de outras línguas. Mas o inglês é um idioma que geralmente, se utilizado, vocês vão recuperar a maior parte dos documentos. E o tipo de documento. A gente está falando de ciência, artigo. O artigo, hoje, é um dos principais meios de comunicação da ciência. É um meio rápido, prático, para se comunicar a ciência. Mas não é o único, né? A gente tem os livros, que são muito importantes para conceitos, para várias informações. A gente tem as teses, dissertações, a gente tem as conferências, os eventos. Então, tem vários tipos de documentos. Então, dependendo do tipo, tem várias pesquisas aqui que são baseadas em teses e dissertações. A pessoa fez uma revisão de teses e dissertações sobre um determinado assunto para chegar a alguma conclusão. E recentemente, a gente, em reunião com a vice-diretora do GCE, ela comentou que o repositório Unesco é uma grande fonte de informação sobre a cidade de Rio Claro. E realmente, né, nossos estudantes aqui da Unesco pesquisam muito sobre a cidade de Rio Claro, e trazem muitas informações. Então, a prefeitura precisa de informações que, na verdade, os estudantes já coletaram, já sabem, já apresentaram em suas teses e dissertações. Então, era só fazer uma busca no repositório Unesco. Então, uma das principais fontes de informação sobre a cidade de Rio Claro está no repositório da Unesp. Bom, eu falei de fontes, né? Eu vi que vocês anotaram, mas também tem um guia de fontes de informação. Está disponível no site da biblioteca, eu vou mostrar aqui para vocês. E ele tem essas fontes que eu comentei. Então, é um guia prático de fontes de informação, produtos e serviços digitais das bibliotecas da Unesp. Então, aqui a gente tem as fontes, né? Então, tem diversos tipos de fontes, bibliotecas digitais, o portal periódico da CAPES. Então, é onde a gente vai encontrar diversas bases de dados. Está no site da biblioteca. Eu entrei aqui, mas eu vou mostrar aqui no site da biblioteca. Estou entrando aqui no site, está bem na página inicial, aqui, ó, embaixo do horário de atendimento, guia prático de fontes de informação. Então, foi atualizado agora, no 5 de julho, a última atualização. Okay? Eu queria só, assim, destacar alguns elementos do guia, que é o portal de periódicos da CAPES. Então, está aqui. É legal vocês entrarem por aqui, porque o link aqui vai estar sempre atualizado. Né? Então, acessem por aqui. E aqui tem alguma informação. Fala o que é o portal de periódicos, o que é essa fonte de informação e como que é o acesso ao portal. Tá? Então, tem fontes que são de acesso aberto. Tem fontes que o acesso é controlado. Então, para você acessar o que é controlado, precisa estar com o IP Unesp. Então, vocês conseguem fazer o acesso daqui ou com alguma configuração do computador de vocês. Eu já falo um pouquinho dessa configuração. Então, sobre base de livros, a gente destaca a Biblioteca Virtual da Pearson, né? Vocês já conhecem? Você só colocar o e-mail da Unesp aqui, é algo bastante relevante para nós. Né?
Colocar nível Unesco quer dizer que de sistemas Unesco. Mesmo que se a gente entra no meio dos sistemas Unesco, é somente botar de fato o e-mail. de fato, o e-mail. Colocar o e-mail que já está sincronizado com a central de acesso. Não precisa fazer cadastro. Mas não é para ser necessário. Porque todos vocês que têm vínculo já para estar lá. Então, é uma biblioteca virtual de livros que a Unesco assina, né, para que a gente tenha acesso. Então, aqui vocês vão comprar livros de todos os tipos, de todos os gêneros, né? Então, vocês podem fazer uma pesquisa, né, de economia aqui. Vocês vão achar vários livros. E clicando no livro, né, vocês vão poder fazer a leitura dele. Isso é muito útil porque tem vários livros, edições mais novas aqui, né, que às vezes a biblioteca não tem ainda, porque é recente, então aqui é mais fácil a questão da atualização. E principalmente livros didáticos, né, que as pessoas usam na graduação, os professores indicam livros didáticos para leitura e estudo. Vocês podem encontrar nessas bibliotecas digitais que a Unesco é assim. Tem vários livros, vocês podem fazer a busca, usar na casa de vocês. Tem muitos livros aqui. E livros também, assim, não acadêmicos, né? Vamos dizer assim, livros mais de autoajuda, de literatura também, você pode encontrar aqui. Você pode navegar, né? Pelas categorias, então, eu quero livro de fotografia, né? Você vai aplicar e ele vai fazer um livro de fotografia. Então, não se limita a questões acadêmicas, né? Questões da ciência acadêmica, sim, mas também outros assuntos. Vocês não conheciam, então, né? Legal, bom passar algo que ainda as pessoas não conhecem. Isso, até desde antes da pandemia, já tinha adquirido esses livros digitais, né? Com a pandemia isso intensificou. E vira e mexe, eu passo na sala de estudo, eu vejo os alunos acessando as bibliotecas. Eles já estão mais habituados, né? Principalmente as pessoas que passam pelo curso. Voltando aqui, outra de livros, que é a mesma coisa, o mesmo tipo de acesso, é a minha biblioteca. Então, essas duas a gente recomenda porque tem uma grande quantidade de livros. A minha biblioteca tem mais de 10 mil, enquanto a biblioteca virtual da Pearson tem mais de 8 mil. Então, tem bastante livro nessas duas bibliotecas digitais. A minha biblioteca é organizada pela Unesco? Não. É uma empresa também, é um conglomerado de editoras, né? Que se juntam e disponibilizam via essa base. Minha biblioteca é o nome de uma base, como se fosse a Netflix, né? Uma Disney. É um conglomerado de editoras. Então, tem essas duas fontes, né? Que são, inclusive, livros de enciclopédia, de anatomia, né? Bem interessante. Então, mas caso eu fosse diferenciar livro desse biblioteca, eu poderia, né? Pode. Normal. Com físico. Você vai fazer da mesma forma que fosse com o físico. Você aí pode acrescentar a questão da disponibilidade dele online. Uhum. Aqui tem o livro todo completo em formato digital. Algumas pessoas nos perguntam se pode baixar os livros. A ideia dele é de visualizar, como se fosse mesmo o streaming, né, que a gente está mais acostumado, streaming de vídeo, que a gente normalmente não pode baixar no nosso computador, mandar por e-mail, a gente pode visualizar, imprimir, essas coisas não é possível para visualizar online. Bom, outra base que acho que talvez seja interessante vocês também conhecerem é a Toca de Livros, né? A Toca de Livros é uma biblioteca também de livros, com e-books, mas mais voltado para a literatura, né? E também contém audiobooks.
Isso então, quem gosta de audiobooks, ouvir, né, o livro, né, hoje isso está mais popularizado, né, então vocês podem entrar aqui também, acho que assim é mesmo, o sistema de Unesco. Aí você vai clicar no Google, só que aí na hora de entrar no Google vai fazer login com a conta da Unesco. E aí você pode, aqui se eu não me engano, tem que pegar o livro, né? Você pega o livro e vai para uma área na sua conta, aí você consegue ouvir. Não é assim, o que tem o fone aqui tem disponível audiolivro. O óculos aí não tem audiolivro, só o e-book. Ah, tá. Mas alguns deles têm recurso de leitura, né? Não sei desse, mas no Minha Biblioteca e no Pearson tem um recurso de ler em voz alta, que pode auxiliar as pessoas com deficiência visual. E até pessoas com problema de atenção têm usado esse recurso, né, de leitura em voz alta. Sobre a acessibilidade, é a questão de universalizar o acesso, né? Para periódicos, né, eu vou destacar aqui para vocês o Press Reader, que também é uma base de revistas, revistas de jornais, como Isto É, Folha de São Paulo. Então a gente tem acesso completo a esses jornais através dessa base, e também jornais ao redor do mundo, como The Guardian, The Washington Post. Então a gente tem acesso a muita coisa, né? É legal também para ver como é tratado pelo jornalismo alguns temas. Até um sistema científico. Vocês podem colocar aqui para ver, sei lá, ver Covid. Quero saber como a Covid é tratada pelos jornais, pelas revistas, como que isso é passado por público considerado leigo, né? Então é uma forma da gente entender como que isso tem sido passado, alguns temas científicos têm sido passados. Então você pode fazer a busca e ele já vai pesquisar em diversos jornais e revistas. O Press Reader, se não me engano, ele tem funcionado mais dentro do IP Unesco. Vamos continuar aqui. Outra base que eu daria destaque hoje é a ERIC. Não tem nada. É que a indexação dela é só em inglês. Eu fiz uma busca aqui em inglês, só para a gente fazer o teste. A ideia, como eu tinha falado, tem aqui alguns filtros, né, específicos da educação, então, como nível educacional, então consigo fazer um filtro pelo tipo de audiência, né, quero trabalhar esse assunto com estudantes, com professores, com pesquisadores, com pais, né. Então é uma base para pessoas da área de educação bem importante. Ela é uma base mantida pelo governo americano e de acesso aberto, então em qualquer lugar é uma base de acesso aberto, mantida pelo governo americano. Mas Scopus, como eu falei, a Scopus é muito grande, considerada uma das principais bases de dados do mundo. Então aqui eu tenho essa interface da Scopus, eu posso aplicar a minha busca aqui. Uma base que quando você vai fazer uma revisão da literatura, é interessante vocês usarem essa base. Tem muitos recursos, a gente vai ver com mais calma. E a Web of Science, como também falei, né? E também é indispensável, em várias revisões de literatura, utilizar ela, porque ela tem uma grande abrangência. Aí ele tem umas ferramentas de métricas, e eu quero mostrar aqui uma base brasileira de teses e dissertações. Eu gosto de mostrar ela, né? E essa é uma das bases que a gente mostra desde, acho que, do primeiro curso. Ela foi evoluindo, nem todos conhecem, mas é a Biblioteca Digital Brasileira de Teses e Dissertações. E ela tem aí quase mais de 900 mil, né, documentos. E é uma base, eu gosto muito de teses e dissertações, porque as teses e dissertações contêm uma ampla revisão da literatura. Então, normalmente quem faz isso já fez uma ampla revisão da literatura, então é legal consultá-los para ver que caminho as pessoas já percorreram. Se você está nessa etapa, as pessoas também já percorreram esse caminho das pedras, né? E vamos ver que caminho ele percorreu, como que ele fez. É legal fazer essa consulta para a gente identificar essas informações. Então,
Eu gosto de ver o que a pessoa apresentou. Teses normalmente geram um conteúdo inédito, né? Então, as teses têm essa característica de gerar um conteúdo inédito. Então, eu considero uma fonte bastante importante no contexto nacional. Enfim, aí a gente tem outra base aqui que a gente pode falar um pouquinho mais sobre. Eu só vou voltar para a apresentação só para não fugir tanto, tá? Mas eu queria destacar essas bases com vocês, e vocês têm acesso ao vídeo em qualquer lugar. Uma pergunta, gente? Tem uma que chama CAPES, 10 sessões também que eu estou fazendo, os dados, né? Mas A diferença, só para falar do banco de dados da CAPES, tem uma pequena diferença. A CAPES, talvez ela tenha mais documentos que a Biblioteca Digital de Teses e Dissertações, mas nem sempre o banco de teses da CAPES contém o texto completo. Pode ser que ele tenha e algumas vezes não. A BDTD, né, ela já tudo que está ali tem o texto completo, ou pelo menos acessível online. Se não tem o texto completo, porque algumas vezes pode não conter o texto completo, por restrições do autor, não por conta dela, por restrições do autor. Mas é para ter todo o texto completo ali. Enquanto na proposta do banco da CAPES é de ter o resumo. O resumo, com certeza, não para todos, mas nem sempre o texto completo. isso não parece que o autor não deixou assim. Não fica disponível. Vamos continuar aqui. Então, aqui eu vou apresentar para vocês, né, algumas técnicas e ferramentas para melhorar a sua pesquisa. Que a gente vai fazer isso na prática, né? Então, gerenciar a sua pesquisa, organizar os resultados de forma eficiente. Então, a gente vai ver isso nos próximos dias com os roteiros, uma forma de organizar os resultados de pesquisa. Mas a gente também tem isso nas bases de dados. As bases de dados oferecem para vocês ferramentas que ajudam a gente a organizar a nossa pesquisa. Você pode salvar os resultados, consultar depois, você pode exportar os resultados. Então, vocês têm características nos bancos de dados que ajudam na gestão da pesquisa. Vocês podem combinar as suas necessidades com as ferramentas e selecionar as mais adequadas. Então, depende da sua necessidade, você vai selecionar a ferramenta. Não é a ferramenta que vai selecionar a sua necessidade. Então, defina as suas necessidades e aí, então, qual ferramenta eu vou usar. Como eu falei, por exemplo, a ERIC traz recursos que podem atender pesquisas na área de educação. Então, olha, eu precisava disso, a ERIC me atende. Eu preciso disso, o trabalho pode atender melhor. Então, verifique as necessidades de busca de vocês e verifique qual atende. Refinar a pesquisa é muito importante. Assim, a gente tem o hábito, e eu também tenho esse hábito de a gente não refinar a nossa busca. A gente coloca os termos e recuperamos aqueles resultados. A gente tem recursos nas bases de dados que ajustam nossos resultados. Então, eu posso refinar ele. Olha, eu quero excluir esse termo, eu quero incluir outro termo, eu quero filtrar por região, eu quero filtrar por autor, enfim. Você tem vários elementos nas bases que podem ajudar nesse refinamento. E a gente precisa compreender os sistemas de informação. Vocês vão observar, como vocês já devem ter observado nesse guia, que cada base tem uma interface. Tem algumas características comuns. Então, toda base tem uma caixa de busca. Isso é bem comum em todas elas. Vocês vão perceber nessa anatomia. E tem outras características diferentes. Então, vocês vão observar isso. Então, a gente precisa de algumas disposições, né, para fazer a pesquisa. A gente está falando hoje de flexibilidade mental, né? A gente precisa ter um pensamento, às vezes, divergente e chamar outras pessoas para a nossa pesquisa. Isso não é habitual, por isso que a gente está tratando aqui. A gente faz a pesquisa isoladamente. E é bom você conversar sobre a sua pesquisa com outras pessoas, porque talvez venha uma ideia diferente. Hoje, requer isso, essa comunicação. As pesquisas são cada vez mais integradas, né, colaborativas. Então, converse com outras pessoas e se adapte à sua pesquisa. Então, faça uma exploração. É legal, que nem a gente mostrou o Press Reader para vocês.
O press briefing é um caminho para você explorar o tema, ver o que as pessoas estão falando, o que os jornalistas estão falando sobre aquilo, e vocês podem explorar mais aquele tema, né? É uma forma bastante interessante de vocês iniciarem sobre um assunto e persistir. Quantas vezes a gente já, né, trabalhou com alunos aqui, com pessoas aqui, e, puxa, nossa, é difícil, não estou comprando nada, é um assunto muito específico, não acho, persistam. É muito difícil, né, Ângelo, eu tenho uma experiência grande com isso, que a gente não encontre documentos sobre um determinado assunto. Quando a gente não encontra, a gente fala, peraí, tem alguma coisa errada, a gente vai precisar encontrar um termo mais específico para achar sobre esse assunto. Mas não desista no primeiro obstáculo, tá? Então, algumas questões de partida, né? Para fazer uma pesquisa, uma busca de uma forma estratégica, eu estou usando aqui o termo pesquisa e busca como sinônimos, tá? Então, pesquisar com eficácia, né? Descobrir as melhores estratégias para essa busca. A gente precisa ver quais são as estratégias que a gente pode usar, a gente vai ver algumas estratégias. Tem coisas que a gente descobre por acaso. Isso também pode acontecer. Então, aproveite essas coisas. Então, às vezes você está explorando, puxa, é isso. Pode acontecer. E aproveite essa oportunidade, né? A pesquisa requer algumas exigências. Então, muitas vezes, a gente precisa seguir protocolos. Alguém aqui faz revisão sistemática ou planeja fazer? Revisão sistemática de literatura? Não? Então, a revisão sistemática exige um protocolo, né? Ela é mais rigoroso de uso. Então, é importante você se adaptar a essa necessidade de protocolo, né? E também a gente usar múltiplas fontes. A ciência uma característica da ciência a gente usar outras fontes. Não uma única fonte, mas múltiplas fontes. Algumas habilidades que a gente precisa ter, né? Saber analisar as fontes. É o que eu falei lá no início. A gente precisa entender que fonte cada uma das fontes. Eu falei, por exemplo, não é uma fonte acadêmica, científica, é uma fonte mais de análise. Você avalie isso. Claro que você pode citar uma fonte de análise, mas você não pode só citar uma fonte de análise. Né? Então, vocês vão precisar ter essa habilidade quando faz a busca. Né? Localizar fontes primárias, a origem, né? Os textos originais. Quando eu fiz minha tese, meu professor pediu, eu quero que você localize e cite os textos originais. Eu estava pesquisando sobre algumas leis da cientometria, que são muito difundidas, mas o texto original era muito difícil de encontrar. Era textos do início do século XX, então é bem complicado. E não, ele pediu que a gente todo atrás, quando leio, muitas vezes a gente, puxa, nossa, a ideia do autor era totalmente diferente do que se usa hoje. A gente, quando vai no original, na fonte primária, a gente descobre muitas coisas. E com esse excesso de informação que a gente tem, muitas vezes a gente negligencia essa etapa, né, dos originais. Compreender os formatos de publicação. A gente tem uma certa dificuldade aqui com isso, principalmente na hora de referenciar os documentos. Compreender os formatos de publicação. Você tem artigo, você tem tese, você tem referência, você tem conferência, você tem evento, tem vários tipos de documentos. Se você entende esse formato, você entende já entende várias coisas. Olha, se é uma tese, tem um tipo de informação. Se é um evento, tem outro tipo de informação. Onde os eventos são publicados? Os eventos são publicados em uma análise. Onde são os análises? Os análises normalmente estão na Sociedade Brasileira de Geografia, Biologia, Ciências, enfim. Então, entender isso vai ajudar a gente até a localizar os documentos. Portanto, nós temos tipos documentais. O livro, eu vou encontrar na biblioteca. Um artigo, eu vou encontrar no periódico. Então, compreender os formatos de publicação, até para vocês também escolherem onde vocês vão publicar, isso é importante. E avaliar a credibilidade, né? Então, hoje, onde se encontra muita credibilidade são os artigos científicos. Por quê? Eles são revisados por pares. São um dos meios mais rápidos de ter um documento científico. Porque você manda
para uma revista, a revista manda para os avaliadores, eles leem um artigo, não, isso está em ordem, ou isso precisa de correções, eles fazem um parecer e publicam. Então, é uma forma rápida, né, de a gente comunicar a ciência e dar credibilidade para esse conhecimento. Continuando, né, a gente vai precisar definir os termos de pesquisa. Comecei falando da pergunta. Tendo a pergunta, a gente precisa definir os termos, tá? Então, liste no seu caderno de anotações as palavras-chave. Olha, eu vou pesquisar sobre mulher. Então, mulher, menina, feminino, tem termos que referem-se à mulher. Vou pesquisar sobre agricultura. Agricultura, agricultor, agricultora, desenvolvimento agrícola. Vou colocar os termos sinônimos aqui. Define os termos de pesquisa, verifique se esses termos são utilizados pelos cientistas. Como a gente fez aqui um exemplo na ERIC. A gente colocou educação física escolar em português. Não é, apesar de ser um termo que pode ser usado pelos cientistas, não é um termo utilizado na base ERIC, porque a ERIC, os termos estão em inglês. Então, a gente teria que transformar aquele termo para o inglês para poder recuperar documentos lá. E aí, também entramos na utilização dos operadores booleanos. Vocês conhecem os operadores booleanos? AND, OR e NOT. São os principais, né, operadores booleanos que a gente usa nas bases de dados. Esses operadores a gente usa para combinar as palavras-chave. Então, se a gente fez a lista das palavras-chave, a gente precisa combiná-las para montar uma expressão de busca. Como que a gente vai fazer isso? Usando os operadores booleanos. Vou mostrar aqui para vocês. E, por fim, selecionar a base de dados que a gente já viu como que faz. Então, eu queria que onde a gente pode fazer a busca, a gente pode fazer a busca aqui na Scopus, no Athena, para livros, e na BTD para tese de dissertações. Artigos a gente vai na Scopus. A gente vai fazer uma busca prática nessas bases. E aqui que eu queria chegar com vocês. Está pequeno. Deixa eu ver se eu consigo. Acho que não. Não é a primeira vez aqui. Não. Eu quero chegar aqui como elaborar um plano de busca. Primeira coisa, escreva, né, a sua pesquisa como uma frase. Então, qual o papel das mulheres no desenvolvimento agrícola na África? Essa é uma pergunta de pesquisa. Vocês têm a pergunta de pesquisa de vocês? A gente vocês já têm. Mas aqueles que ainda não têm, tentem fazer isso, fazer esse processo. Aí, a segunda etapa, a gente parte para traduzir esta frase, né, em palavras-chave. Então, mulher, desenvolvimento agrícola, África. São as 3 palavras-chave. Palavras-chave que a gente consegue retirar daquela nossa pergunta de pesquisa. Tentem fazer isso com a pesquisa de vocês. Depois, dividir um tópico para cada palavra-chave. Então, tópico 1, a mulher. Então, vou colocar ali sinônimos, termos sinônimos que se referem à palavra mulher. Mulher, menina, meninas, gênero feminino. Desenvolvimento agrícola. Agricultura, agricultor, agricultora. África, africana, africano. E também posso, no caso da África, como é uma região, posso colocar os países que estão, né, na África. Feito isso, eu vou utilizar os operadores booleanos. Então, o operador AND, nós falamos AND, OR, NOT, né? O AND, ele é utilizado para combinar conceitos diferentes, tá? Então, eu vou combinar agricultura e África. Agricultura é um termo, lembra que a gente dividiu lá em 3? Então, agricultura and África. Estou combinando, vou recuperar aqui tudo sobre agricultura e tudo
tudo que tem agricultura e África, tá? Então, aqui eu não vou recuperar, por exemplo, documentos que falam da agricultura na Europa, ou que falam da agricultura na América. Vai ser na agricultura e África, os dois termos juntos, tá? O OR vai combinar termos sinônimos, então, termos equivalentes, tá? Então, nesse caso, eu quero pesquisar todos os termos que se referem a mulher. Mulher, menina, feminino. Então, eu vou usar o OR. O OR vai servir para a gente trabalhar os termos sinônimos. A gente tem outros tipos de operadores para fazer a busca e montar a nossa expressão. No caso, se a gente quer recuperar diferentes sufixos com um determinado radical, a gente vai usar o radical, a agricultura, para recuperar aqui, nesse caso, agricultura, agricultores, todos os sufixos que vêm da palavra agricultura, né? E tem também os operadores coríngeos. Eu usei um termo em inglês que é o mais fácil exemplo que eu lembrei e vi. No caso, a palavra woman, né? O plural só muda a letra E, certo? Então, como pode ser singular woman e plural women, a gente coloca uma interrogação onde vai procurar tanto a, e, qualquer palavra que apareça nesse meio dessa palavra. E como o professor Linha comentou, assim, as aspas, a gente vai recuperar o termo junto, né? Desenvolvimento agrícola. Então, a gente consegue recuperar o termo nessa ordem com as aspas. Então, criando uma estratégia de busca, como ficaria e aplicaríamos isso numa base de dados? Eu fiz aqui, para mostrar para vocês, em português e em inglês, né? Mais ou menos como ficaria. Então, nesse caso, mulher, coloquei um asterisco porque posso achar mulheres, né? Posso achar um plural também. Menina, porque posso também um asterisco porque eu posso colocar meninas. Feminino, feminina, também coloquei o asterisco. And, desenvolvimento agrícola, or agric. Por que agrícola? Porque é agricultura, agricultor, agrícola. Então, várias formas de eu recuperar termos sinônimos. Então, de diferentes sufixos, eu usei agrícola. And, África, coloquei também o asterisco. Depois eu pensei também, não só África, africano. Africana, eu não recuperaria. Então, coloquei o asterisco para colocar africano, africana, África e outros elementos. Aí coloquei alguns países da África, Quênia, Etiópia e Tanzânia. Então, se não aparece a palavra África, mas aparece Tanzânia, aparece Quênia, aparece Etiópia, também se refere ao país da África que interessa esse assunto. Ele faz diferenciação entre acento e maiúsculo? Geralmente não. As bases que a gente tem. Infelizmente, plural, às vezes acontece. Plural, sim. Embaixo eu fiz em inglês, não exatamente a tradução em inglês, porque assim, às vezes o inglês não é assim, só traduzir, né? Eu tenho que ver como que a ciência em inglês comunica esse assunto. Então, não é só uma simples tradução, tipo menina, girl, né? Não é só isso, é ver como que a ciência na língua inglesa é comunicada. Mas tem um referente no inglês embaixo. Eu não entendi qual a necessidade de usar as aspas aí no desenvolvimento. Tá, vou explicar. No desenvolvimento agrícola, eu uso aspas porque se eu não usasse, ele ia procurar os termos separados. Então, desenvolvimento, tudo que é desenvolvimento ele ia achar. Mas não me interessa só desenvolvimento. Eu quero desenvolvimento agrícola,
junto e nessa ordem. Então, eu uso as aspas para procurar aquele termo junto naquela ordem. Né? Se eu colocar um termo e outro termo com um end entre eles, é a mesma coisa se colocar um termo e outro termo sem nada. Normalmente sim, as bases de dados não tem o end já automaticamente. Mas quando eu monto uma expressão desse tipo, a chance da erro aumenta. Porque eu estou usando vários termos, estou usando uma expressão de busca, então estou usando parênteses, já é como se fosse uma equação. Se eu não colocar o end aqui, quando eu uso só duas palavras lá na base de dados, desenvolvimento agrícola, só isso, estou procurando, ok, ele vai pôr o end entre as duas. Mas, quando eu estou montando uma expressão, é importante a gente usar o end, porque senão a própria base vai se perder na... A gente pode chamar isso aqui de um prompt, né? Um comando que a gente mandou para ela, para pegar a informação. Vocês entenderam a lógica, pessoal? Deu para pegar? Perfeito. Agora, eu queria, junto com vocês, fazer a busca desses termos. Na verdade, tem um link aqui, né? Tem aqui na apresentação, tem um link depois. Só para mostrar aqui para vocês. Quem quiser depois pesquisar. É um guia para inglês, mas aqui ele tem um documento, que esse documento eu imprimi aqui. Mas aqui também tem, ó, como a gente aplicaria esse tipo de pesquisa. Você pode colocar aqui, tem um programa que você pode colocar os conceitos e vai ajudar vocês a montar a estratégia de busca. Esse link vai estar na apresentação que a gente vai compartilhar com vocês aqui. Tá? Então, como eu falei, né, nessa apresentação aqui, gente, ela é baseada em alguns tópicos da competência de informação, da PRO, que na área de pesquisa. Então, a gente quer trabalhar isso com vocês, já é um desejo nosso, a gente tem trabalhado isso há muito tempo, que quer que os estudantes, aqui, especialmente, se tornem cada vez mais competentes em informação, consigam ser autônomos nessa busca de informação, em apresentações, em organização, em vários elementos que abrangem a competência informacional. Então, a pesquisa científica é um dos elementos que a gente trabalha com competência de informação. Então, essa parte do curso faz parte desse arcabouço da competência de informação. E também, eu lembro que eu falei de um artigo sobre o uso de IA, né, no ensino superior, pesquisa científica. Está aqui o link para vocês verem, um artigo bem recente, em português. Ele vai fazer mais um levantamento das ferramentas de IA que a gente pode usar no ensino superior e como usá-las, né? É bem atual, bem interessante e vale a pena vocês consultarem. Vocês já têm usado a IA para fazer pesquisa, no corpo, ainda não? Acho que isso é inevitável, né? A gente vai usar e é bom que façamos um bom uso. Né? Então, agora, gente, eu queria mostrar na prática para vocês algumas bases e como a gente pode utilizar. Tá? Então, vamos. Eu vou começar com a biblioteca digital de tese e dissertações do BPD. E como a gente já viu uma expressão de busca que a gente já montou, essa daqui, eu vou copiar essa expressão que a gente já montou e vou apenas colar aqui. Então, em português,
Eu queria saber sobre desenvolvimento agrícola, mulheres no desenvolvimento agrícola na África. Né? Então, eu fiz a pesquisa, uma pesquisa grande, usei a caixa de busca comum, e ele recuperou aqui 79 resultados. E eu dei uma olhada hoje e já vi que, assim, realmente trata, né, olha, diversificação produtiva e atividades de geração de renda, uma análise da produção hortícola no cinturão verde da cidade de Maputo, região sul de Moçambique. Então, realmente, né, desenvolvimento das mulheres, desenvolvimento agrícola, né, a voz feminina afrodescendente é a manifestação do sagrado. Artigos do Nakanga e Bebedeiro do Norte Paranaense. Teria que ver o resumo para ver se isso realmente trata de alguma coisa que vem da África. Né? Enfim, então eu teria que dar uma olhada com mais calma, mas a gente colocou a palavra África, os países, na busca. Homens de ferro, mulheres de pedra, resistências e readaptações identitárias de africanos. Enfim, se a gente clicar aqui, a gente já vê, né, o título do documento, se é uma tese, uma dissertação, e aqui tem um resumo, tá? Nesse caso, o resumo está em inglês. Então, eu fiz a busca, eu poderia usar os filtros aqui, tá? Olha, eu quero só documentos da Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro, só da Federal de Goiás. Eu quero só o programa de História, Desenvolvimento Agrícola e Sociedade. Aqui por autor, por orientador, quem mais está orientando sobre esse assunto? Então, identificar aqui os orientadores. É bem legal. São mais teses, dissertações, que tipo de documento. Inglês, português, né? Consigo filtrar por isso. Quais os assuntos principais que estão tratando do tema. Posso filtrar, olha, só quero de 2010 até 2015. Ele vai filtrar só nesse intervalo de tempo. E aqui, como a gente conversou, né, ela tem o texto completo, ele manda, né, o link do texto completo, clica aqui, ele vai mandar para o portal que armazena o texto completo, tá? Aqui embaixo, o texto completo. Para trás. Licença, então, qual seria recomendado assim, um tempo de pesquisa? 5 anos? Olha, é muito difícil falar isso, mas vai mais a pena que o pesquisador ter o tempo que ele tem para fazer a pesquisa. Menor que isso, depende muito. Tem gente que vai fazer de 1 ano só, porque é muita coisa, entendeu? Tem pessoas que faz 5 anos, faz 10 anos, depende. Se é um mestrado, você tem um tempo menor, né? Você tem que fazer em menos tempo. Doutorado você consegue às vezes fazer um pouco maior, mas não tem uma data recomendada, certo, assim, de abrangência. Mas eu digo assim, por exemplo, eu estou pesquisando 10 dissertações. Daí eu quero escolher um período de tempo, assim, de resultados. Entre 2021 e 2024. Não tem uma certa... Não, depende muito da característica da sua pesquisa. Entendi. Tem bastante, tem um pouquinho. Um caminho que eu faria, por exemplo, é o seguinte. Tentar explicar para você. Eu olharia tudo e veria quanto que isso... Você pode até apresentar isso em gráfico, fazer uma pesquisa, acho que no Scopus vai dar para ver melhor. Você faz tudo. A base de dados vai mostrar para vocês, ó, nesse ano teve um boom esse assunto, depois caiu. Então, por que teve um boom? É legal você pegar esse para avaliar. Por que teve um boom? Olha, eu vou pegar os últimos 10 anos, por quê? Foi nesse período que avançou as pesquisas nesse assunto. Então, isso é uma justificativa para você escolher um determinado período. Porque, na verdade, você vai ter que justificar, né? Porque você escolheu esse período. Aqui eu não sei se tem esse recurso, acho que não, teve que ver. Mas vamos mostrar aqui para você entender melhor. Eu vou clicar a mesma pesquisa na Scopus, tá? Em português. Achei 91 documentos. Você pode vir aqui analisar resultados. Analyze results, né?
Olha, tá vendo o gráfico? Esse gráfico que eu queria te mostrar. Percebe que a partir de 2016 até 2023 teve um avanço nessa área. Então vale a pena você pegar esses últimos anos e você vai ter mais documentos do assunto. É uma justificativa, olha, foi escolhido a partir de 2016 porque houve uma incidência maior, né, de artigos a partir dessa data. Não tem aqui, né, o gráfico pronto, como tinha lá nas Scopus, mas você pode salvar os resultados, né, exportar em CSV e abrir no Excel depois esses resultados, e daí você fazer uma planilha, você mesmo fazer essa planilha. Não tem como fazer isso manualmente depois, né? Não é automático, mas você pode fazer isso depois. Você fazer a busca, exportar o resultado, ver a incidência. É um caminho, acho que é um caminho para não fazer esse recorte assim, ser justificativo. Aqui nas bases, todas têm a busca avançada. Como a gente já determinou a expressão de busca, eu já apliquei para vocês, mas nós recomendamos que vocês usem a busca avançada porque é um passo a passo, né? Quem ainda não tem essa expressão montada, pronta, teria que fazer por partes, isso. Então você pode usar a busca avançada, por exemplo, para colocar aqui mulher, aí você adiciona um campo, desenvolvimento agrícola, adiciona mais um campo, África. E aí você pode falar, olha, eu quero que pesquise mulher em todos os campos. Eu quero que pesquise desenvolvimento agrícola só no assunto. Eu quero que a África apareça só no resumo. Então eu posso, com a busca avançada, especificar mais minha busca. Tá? Então eu posso fazer tudo isso, né? Aí eu quero que pesquise todos os termos, qualquer termo, nenhum termo. Então, qualquer termo é o OR, né? Nenhum termo é um NOT. Eu não falei de NOT, mas o NOT é quando a gente quer excluir alguma coisa. Vou pesquisar a palavra gol. Gol no esporte é o gol no futebol, acho que outros esportes também vai ter o gol. Mas se eu quis colocar gol no Google, vai achar muito sobre aviação gol. Então, NOT, por exemplo, se eu não quero nada da aviação, da companhia aérea, gol, eu vou colocar o NOT aviação. Vou colocar Gol, NOT aviação. Eu vou escolher tudo que é da empresa aérea, Gol, certo? E vai colocar só mais Gol do esporte. Certo, pessoal? Então, essa aqui seria a busca. Você também pode colocar a data aqui, que tipo de documento, que tipo de idioma. Percebam que a busca avançada tem mais funcionalidade. É isso que eu queria que vocês entendessem aqui, levar para vocês que vocês vão encontrar mais funcionalidade na pesquisa avançada. Isso também vai acontecer aqui na Scopus, tá? Você tem a pesquisa, você tem uma pesquisa mais avançada aqui, que pode dar um medo, assim, né, de início, é meio esquisita, mas, assim, ela, na verdade, ela tem mais recursos. Você pode fazer a edição dessa pesquisa por aqui, e aqui tem os operadores que eu falei para vocês. Vocês podem adicionar mais taxas, tem toda a explicação de como faz, mas a gente também ajuda vocês, né? A gente já tem mais experiência com isso. Aqui está dizendo que está precisando de título, resumo, de palavra-chave, todos esses termos, né? Então, toda a base tem recurso pesquisa avançada. Como eu falei aqui, eu gosto de mostrar Scopus, por quê? Por que eu falei que ela é uma das principais bases de dados? Porque além de trazer os recursos que a gente já está habituado, que seria aqui os filtros, né? Eu posso filtrar por assunto, por tipo de documento, por língua, por palavra-chave. Eu também posso ordenar os meus resultados pelo mais novo. Eu gosto muito de ordenar pelo mais citado. Por quê? Quanto mais citado aquele documento, significa que ele teve uma atenção maior do cientista. Né?
Então, se as pessoas citaram aquele documento, é porque eles deram atenção àquele documento e leram aquele documento. Então, se eu precisar, tem 91, vou ter que ler os 91. Qual que eu vou ler primeiro? Eu ordenaria pelo mais citado. Porque eu sei que ele teve mais atenção dos cientistas no decorrer do tempo. Esse caso aqui, olha, teve 965 citações. Bastante gente que deu atenção nesse documento, então vou começar a leitura por ele, que eu acho que ele tem uma importância nessa área. O segundo, que mais tem citações, tem 129. Então, ordenar pela data depende, né? O assunto é interessante porque é um assunto muito recente, preciso saber qual foi o último saído. Legal. Mas pela, vamos dizer assim, importância, eu ordenaria pela citação, que é o grau de atenção que as pessoas deram para essa pesquisa. E no analisar os resultados, eu consigo interpretar melhor essa busca, né? Então, como a gente já mostrou aqui, já conseguimos verificar que é uma tendência maior de publicação sobre esse assunto. A gente vê quem são os principais autores. Aqui a gente consegue identificar que esse autor publicou 3 vezes sobre esse assunto. Outro autor também publicou 3 vezes. Então, são pessoas que estão publicando e estudando a área. Aqui eu tenho tipos de documentos. Então, as pessoas estão publicando mais em artigos, a gente percebe sobre esse assunto. Os países, né? Quais países estão publicando sobre mulher, desenvolvimento agrícola e África? Estados Unidos. Pesquisadores americanos estão pesquisando sobre isso. O segundo país que mais publica sobre esse assunto é a África do Sul. Canadá. Então, a gente vê os países que estão publicando sobre esse assunto. E tem alguns outros recursos aqui na base que a gente pode ver, como a filiação. Isso é bem legal, porque a gente vê as universidades que estão pesquisando sobre esse assunto. E é interessante porque você vê as instituições que mais pesquisam e isso pode ser um caminho para vocês. Se vocês estão pesquisando um determinado assunto, vocês olharem para cá e ver qual é a instituição que mais publica, vocês podem fazer parceria com essa instituição e falar, puxa, essa instituição é a que mais sabe sobre esse assunto no mundo. Por que não conversar com eles? Por que não fazer um estágio com eles? Por que não tentar uma bolsa de estudo com eles? Então, é bem interessante que vocês olhem para isso e vejam quem são, né, os principais atores nesse cenário. Mas aí, e para análise de resultados. Isso. Agora, queria que vocês percebessem, olha, a gente conseguiu 91 resultados em português. Vamos utilizar o inglês para ver se muda esse cenário? Vamos lá. Eu também fiz aquele equivalente em inglês, tá? E agora... E aí a gente vai para análise de novo. Em português era 91, em inglês é 5.200. Mudou muita coisa, né? E agora a gente vai analisar, aqui a análise vai ser mais completa, né? Por quê? Olha, podem perceber, lá não estava o indicador ali aqui, abaixava, subia, agora não. Tem uma tendência clara de aumento do número de artigos. A gente consegue identificar quem realmente é o pesquisador dessa área que mais publica. Então, a gente consegue ver os nomes e tem 19 publicações. Você pode clicar para ver quem é essa pessoa, entendeu? Quais os documentos que ela publicou. No caso da instituição, a gente dividiria aqui por afiliação, né? Então, a gente coloca University of Nairobi é a que mais publica sobre esse assunto. Então,
Se a gente quer estar trabalhando sobre esse assunto, é legal ver, né? Quais são as publicações, quem está pesquisando, quem sabe um dia conseguir ir para essa universidade e aprender mais sobre o assunto, né? Então, é um meio de a gente conseguir parcerias, né? Boas parcerias. Então, nesse análise de resultados, vocês conseguem fazer isso. Consigo fazer isso também na Web of Science, que eu comentei? Consigo fazer isso na Web of Science. Eu vou fazer o mesmo que aqui só fiz uma busca sobre mulheres, né, gênero, só para vocês analisarem, tem 2 milhões de resultados aqui na Web of Science. Aqui também eu posso analisar os resultados, então vai mostrar onde que aparece mais termo. Eu fiz uma busca um pouco mais ampla para vocês verem também a questão aqui de analisar resultados maiores, né, com maior quantidade. As revistas que mais publicam estão aqui. As áreas de conhecimento que mais publicam, desculpa. Também tem as revistas que mais publicam. Está aqui no Source, Publication Title. Então, aqui estão as revistas que mais publicam sobre esse assunto. Eu também consigo identificar os países que mais publicam sobre esse assunto. Aqui, países, Estados Unidos, China. A gente vai perceber que na ciência, quem predomina é Estados Unidos e China mesmo. Mas depende muito da área, tá? Por exemplo, se a gente precisar de odontologia, o Brasil é um dos países que mais publica sobre odontologia também. Língua, né? Vocês vão perceber que o inglês é dominante, então de 2.700, 2.700, 2.500, 4.600 é em inglês. Alemão aqui como segunda, junto com o francês. Espanhol, segundo é espanhol, terceiro, quarto, deixa eu lugar quase empatados o alemão e o francês. O português vem como uma quinta língua, entre mais publicações. Depois o russo, assim por diante. Os chineses publicam muito em inglês, né? Essa é uma realidade. Os chineses publicam muito e publicam muito em inglês. E affiliations, né? Eu acho legal também a gente ver aí as universidades que têm mais publicação sobre o assunto. Então, o Web of Science é uma base que vocês podem usar também para fazer esse tipo de pesquisa, fazer a pesquisa de vocês, depois fazer essa análise para uma exploração, entender melhor o assunto. Eu quero continuar com vocês, e tem mais um assunto, e no nosso tempo, antes que se esgote, queria falar um pouco sobre indicadores. Então, a gente passou por etapas de busca, né? Como montar a busca, quais as bases selecionar. A gente vai ter o processo de organização, de escrita, e depois a gente chega no processo de publicação da ciência, que é uma das últimas etapas, né, do processo científico. E aí que entram as métricas. As métricas entram nesse processo da fase de publicação. Então, quando vocês estão prontos para publicar, vocês vão escolher, por exemplo, a revista que vocês vão publicar. Vocês podem se utilizar das métricas para ajudar vocês a escolher publicar. Esse é um dos motivos que tem as métricas, ajudar a gente a saber publicar. Mas não serve só para isso, é isso que a gente explora bem. Né? Vocês já ouviram falar do INSH? Muitos de vocês já ouviram falar do INSH. E, olha, esse pesquisador do INSH tal, tá? E para que ele serve, né? Ele serve para avaliar pessoas, pesquisadores. Então, o INSH serve para avaliar pesquisadores, pessoas. Mas vocês podem comentar comigo, Renan, eu já vi o índice H numa revista. Vi o índice H de uma revista. Verdade, pode acontecer isso. Mas lembra que eu comentei com vocês de a gente ir lá na PIB
outras coisas, né, a fonte primária, por exemplo, o índice H surgiu em 2005, né, um índice recente, não é tão antigo assim. Se você for no artigo original, você vai perceber que ele pensou nesse indicador para avaliar pessoas mesmo. A ideia geral dele é para avaliar pessoas, identificar os especialistas, medir o desempenho dos pesquisadores, né? E também reconhecer pessoas. Reconhecer que aquele pesquisador, se ele tem um índice H elevado, significa que ele é um especialista daquela área. Ele tem um domínio, ele é uma autoridade naquela área. Posso concluir isso só baseado nos números? Claro que não. Os números indicam, sinalizam algo para a gente, mas não concluem alguma coisa. Mas eles ajudam a gente a identificar. Sem esses números, seria mais difícil a gente identificar essas pessoas. Os números, isso a gente consegue de uma forma mais rápida. Mas não, eles não podem ser usados de forma isolada. E como que a gente calcula esse índice H? Todos nós, vocês já publicaram alguma coisa assim? Científica, um artigo em evento, um artigo em revista? Se vocês já publicaram, vocês já devem ter um índice H. A gente pode ver no decorrer da apresentação como a gente acha o nosso. Como se calcula o índice H? A ideia dele é um equilíbrio entre produtividade e reconhecimento. Como que a gente calcula produtividade no meio científico? Uma métrica. Vocês têm ideia? Quando se publica. É uma forma de se calcular produtividade no meio científico, é quando que aquele pesquisador publica. Ele tem uma, tem duas, tem três, quatro. É uma forma de se calcular a produtividade dele. Reconhecimento. Como se calcularia o reconhecimento dentro da ciência? Como é? A validade, mas como que a gente conseguiria estudar isso? Com citações. Quando você cita algo, você consegue medir. Citou, mediu. Então, eu consigo reconhecer. Está sendo reconhecido, né, que aquela pesquisa foi válida. Então, para equilibrar isso, o índice H é o equilíbrio entre esses dois parâmetros. Produtividade e reconhecimento. Então, não adianta, por exemplo, se eu só publiquei um artigo na minha vida, meu índice H não vai ser maior do que 1. Porque, teoricamente, para esse tipo de análise, minha produtividade é baixa. Se eu tenho um artigo, por mais que eu tenha recebido 1000 citações, nossa, meu artigo foi muito bom, recebeu 1000 citações. Beleza, mas o índice H vai ser 1. E não tem como ser superior a isso, porque eu só tenho um artigo. Mesma coisa não vale para os pesquisadores que são super produtivos, publicam lá muitos artigos por ano, mas esses artigos não são lidos e muito menos citados. Então, se a pessoa, olha, eu sou super produtivo, publico aí 10 artigos por ano e no total tenho 100 artigos publicados. Legal. Mas olha, não recebi nenhuma citação até agora. 0 citações, 0 citações. E o índice H vai ser 0. O reconhecimento é citações. Então, se eu recebo muitas citações, significa que meu artigo está sendo lido e reconhecido pela comunidade científica. Quando eu publico na Science, por exemplo, o que acontece? É uma revista muito livre. Então, quando eu publico lá, a chance de eu ser lido e ser citado aumenta muito. Isso significa que meu artigo é bom? Não necessariamente. Por isso que eu falo, os indicadores ajudam a gente a verificar onde está publicado. Então, se o pesquisador acha que ele tem chance de ter a sua publicação na Science, publique na Science, porque a chance de você ser lido é maior, da sua pesquisa atingir maior número de pessoas é grande. Mas eu vou publicar na Revista Brasileira de Ciência. Ok. Vai ser lido, vai ser citado.
Mas se comparado com a Science, né, a Science vai ter mais chance de você atingir maior número de cientistas. Então, aqui tem um exemplo, uma pessoa que tem 4 artigos. Esses 4 artigos, um recebeu 6 citações, o segundo artigo recebeu 5 citações, o terceiro recebeu 3 citações e o quarto recebeu 2. O índice H dessa pessoa é 3. Por que é 3? Porque ela tem pelo menos 3 artigos que receberam 3 citações cada um. Não era o equilíbrio de produtividade e conhecimento? Então, ela tem pelo menos 3 artigos que receberam 3 citações cada um. Renan, por que não é 4? Ela tem 4 artigos, mas ela não tem 4 artigos que receberam 4 citações cada um. Então, ela não consegue chegar no 4 por conta disso. No dia que ela tiver todos os artigos que ela tem, receber pelo menos 4 citações, o índice H dela vai avançar para 4. Enquanto não tiver citações 4 suficientes, esses 4 artigos que ela publicou, ela fica no 3. Agora, vou mostrar para vocês onde acha, né? Eu entrei aqui no Google Acadêmico porque eu acho o meio mais comum da gente achar o índice H. Eu vou colocar aqui um exemplo do professor Mauro Dalete. A gente acha o perfil dele aqui. E aí a gente vê aqui as citações que ele tem. E o índice H dele é 81. Significa o que mesmo? 81, ele tem pelo menos 81 artigos com 81 citações cada um. Aí dá desde 2019, porque também ele faz por período, né? Se for de 2019 até agora, é 59. Lembra que eu falei da Science? O artigo que tem mais citações dele, ele publicou na Science. Tem 4.565, porque é um artigo que publicou na Science, um artigo que é muito lido e muito citado constantemente. Tá? Então, aqui é uma forma. Vocês podem calcular o de vocês colocando o nome de vocês aqui no Google Acadêmico. Né? Eu vou colocar o meu. Então, olha, está aqui o meu nome. Eu tenho no índice H 4. Significa que eu tenho pelo menos 4 publicações com 4 citações cada uma. É importante a gente entender porque é o meio em que nós estamos inseridos. Né? Então, a pós-graduação hoje, ela está muito baseada nas métricas. As bolsas que vêm do programa de pós, está muito baseada nas métricas. Então, a gente entendendo, a gente pode direcionar, pode criar diretrizes para que seja mais representativo para a área de humanas. Eu vejo também a área que mais sofre com as métricas, porque ela não é contemplada, ela não é bem avaliada, ela precisa de outros recursos, outros instrumentos para avaliação. Por que eu gosto de usar o Google Acadêmico, que eu estou mostrando aqui o meu? Uma coisa que eu acho bem legal, gente, é que ver quem citou a gente. Tipo, deu um trabalho escrever lá a dissertação, né? Eu escrevi a dissertação, mas tem 6 pessoas que leram o texto, né, pelo menos. E citaram, e você vê o desdobramento do seu texto, você vê quem citou, qual que é a ideia da pessoa. Nossa, ela entendeu dessa forma que eu escrevi. Então, eu acho legal para você ver o desdobramento do seu raciocínio. Renan, como que faz para a pessoa chegar nesse perfil dela? Tá. Você vai entrar com sua conta do Google, né? Se você não tem o seu, você vai criar. Você entra no Google Acadêmico mesmo. Na primeira vez que você entra, eu vou entrar com o meu da Unesp, que não tem. Aí você entra aqui no seu, você vai em meu perfil. Aí ele já vai dar assim, olha, seu nome é tal, qual que é a sua filiação, essa página aqui. Aí você cria, ele já vai tentar localizar os artigos com o seu nome. Eu vou só para o próximo para vocês verem. Olha, Renan Carvalho Ramos, eu perguntei, é você, né? Tipo assim, esses 14 artigos são seus? Acadêmico, entrar com o seu login, depois meu perfil. Aí vocês já vão encontrar, vai ter mais ou menos, conseguir fazer essa página aqui. Então vocês conseguem ver o índice H, o número de citações que vocês receberam e também os trabalhos aqui. Só voltando aqui, falando de indicadores, a gente tem um outro indicador que é bem famoso, que é o fator de impacto.
Não acredito que você já ouviu falar do fator de impacto. O fator de impacto, ele avalia revistas, periódicos científicos. O CH avalia pessoas, o fator de impacto avalia revistas. E para que serve o fator de impacto? Então, ele foi criado lá na década de, acho que de 50 ou 60, né? E na época ele foi criado para avaliar revistas, mas em um contexto totalmente diferente do que é usado hoje. Né? Foi criado para avaliar quais revistas deveriam fazer parte de uma biblioteca, quais revistas as bibliotecas deveriam assinar. Então, com esse cálculo, ele conseguia identificar essas são as principais revistas. Então, a biblioteca deve assinar essas revistas. É a revista impressa, né? Então, ele foi pensado para esse contexto. E com o tempo, né, com a internet, com tudo, hoje ele é usado para medir, né, qual o impacto que uma determinada revista científica traz para a comunidade científica. Quanto maior o fator de impacto, maior o impacto se você publica lá, maior a chance de você ser lido e ser citado pela comunidade científica. E ajuda a gente a escolher onde publicar. Tem alguns, não sei se aqui tem programas que exigem isso, mas a gente sabe que tem lugares que pedem, olha, eu quero que você publique em revistas com um fator de impacto maior do que maior do que um número X. Então, por que isso? Porque vai aumentar a chance de ser necessitado e isso, consequentemente, vai trazer mais recursos para o lugar. Então, se eu publico uma Science, como o professor Mauro publicou, aumenta muito a probabilidade, assim, se ele pedir um projeto no FAPESP, a chance dele conseguir é maior do que alguém que não tem tantas citações quanto ele. Né? Isso é fato, isso, né, a gente precisa entender que isso vai acontecer. Então, para publicar em um lugar assim, reconhecido, eles olham isso que você falou. Sim. Eles olham, porque na hora que, por exemplo, eu tenho lá 3 professores que pediram projeto de pesquisa. Tem 3 projetos de pesquisa. Os 3 são muito bons, eu falei avaliar o mérito, eu achava muito interessante, mas para que eu vou? Só tem uma bolsa para o professor X tem um ICH 100, outro tem 20 e outro tem 10. Tá? Então, assim, porque para a agência de fomento, eles não entendem assim, esse professor ele tem uma capacidade de produzir ciência maior do que os outros. Na lógica deles, esse professor tem. Então, a chance dele conseguir executar essa pesquisa é maior do que os outros. Então, o fator de impacto, então avalia e a gente escolhe onde publicar. Mas eu queria contar falar do fator de impacto para vocês e contar também uma história importante. O fator de impacto tem sido tão difundido e tão importante na comunidade científica que tem sido até motivo de golpe. Então, algumas revistas que a gente considera predatórias dizem que tem um fator de impacto alto. Você entra no site, puxa, tem um fator de impacto 2, 3, não sei. O pesquisador fala, puxa, vou publicar nela. Daí ela fala assim, ó, legal, pode mandar o artigo, aprovou, você paga $500 e você publica aqui. Ok. Muitas revistas cobram para publicar, principalmente no exterior. Aí você percebe que depois você publica, você fala, bom, publiquei naquela revista. Você vai olhar o fator de impacto dela, não tem fator de impacto. Era mentira. Era golpe. Isso acontece, tem acontecido. Então tem um lugar oficial, que a Unesco assina, para você ver se é real o fator de impacto. Você checa o fator de impacto da revista. Então, tomar um cuidado, assim, se você sai da revista, tem lá, o fator de impacto, mas será que é esse mesmo? Então, isso aconteceu, eu estou contando essa história, mas aconteceu na realidade. De revistas falaram que tem um fator de impacto X, mas não tem. Cobraram um alto valor dos seus pesquisadores, né? E, na verdade, é uma revista predatória. Nós 3 aqui, escrevemos o artigo do SMPU, né?
E a gente recebeu quantos convites já para publicar numa revista? Nem abro mais, eu só seleciono e apago do assunto. O site da biblioteca, fontes de informação, indicadores científicos. Aí tem alguns indicadores aqui, né? PAPESP, daí tem aqui, Journal Citation Reports, consulta o fator de impacto da Thomson Reuters. Essa Thomson Reuters é a que elabora oficialmente o fator de impacto. Então, aqui, se a gente pesquisar uma revista, vamos pesquisar aqui. Qual é a matriz do Departamento de Educação Física? A matriz está, a CR, mas a avaliação foi de 2011, tá? Foi o ano que ela foi, 11 e 12, né? Que ela foi para o JCR, depois ela saiu, não foi avaliada, porque assim, eles não avaliam todas as revistas. Se você tiver JCR, se a revista tiver JCR, já considera uma revista muito boa, mesmo que seja de anos atrás. Vai ter aqui. Agora eu estou meio preocupado, assim, as revistas têm mudado muito as características, né? Eu estou com um certo receio, mas esse pessoal, de algumas revistas serem vendidas para editoras predatórias. Só um receio que eu tenho observado, boas revistas hoje serem vendidas para editoras e às vezes as pessoas vendem uma boa intenção, achar que a editora vai tomar conta e vai ser bom, e as editoras, no fim, só têm interesse comercial. Então, mas isso, assim, ainda não tem dados concretos sobre isso. Mas eu estou observando essa mudança aí. Mas no caso da motriz, a motriz foi avaliada e teve um fator de impacto aqui de 0,086. Eu vou entrar aqui nessa área de Sport Science, só para vocês verem. Então, a revista que tem maior fator de impacto, isso foi em 2012, né? Que é o ano que a gente está avaliando. Na área tinha 7,0. O maior fator de impacto na área de Sport Science. Então, se eu sou da área de Sport Science e publico nessa revista, eu estou publicando na principal revista dessa área. Do ponto de vista, claro, da quantitativo, né? Então, a chance desse livro de ser citado é maior. Eu vou entrar nessa revista que tem maior fator de impacto. Aí eu vejo aqui alguns dados dela, né? E eu vejo a revista. O fator de impacto está onde mesmo? Olha, está aqui. 7.0. Tá vendo que aqui está 2012? É o fator de impacto 2012, tá? Por que está 2012? Porque eu fui lá na matriz primeiro e vi que a última avaliação da matriz foi 2012. Eu quero saber como está hoje, por exemplo. Eu volto aqui, ó. Vou aqui, vou em 2023, que é a última avaliação que teve. Esse número do lado ali é o quê? Esse aqui? Esse aí é o que você falou, esse 3.3 é o quê? É sem as autocitações. É o fator de impacto sem autocitação. Ah. Então, caiu um pouco o fator de impacto, né? Foi mudando, cada ano tem um. Essa revista hoje ela está com 3,5. Era 7 lá em 2012, 3,5. Humanas é sempre bom. Para tentar melhorar essa questão, o que a JCR fez? Eles fizeram um específico para humanidades. Então, eu vou por aqui, para não comparar coisas diferentes, né? Eu vou categorias. Por exemplo, eu vou aqui em filosofia e religião, tá? Só para a gente ver, e vou em história e filosofia da ciência, aqui para a gente ver. Aí a gente só tem revistas dessa área, tá? Eu consigo ver o fator de impacto para revistas dessa categoria. O que eu quero mostrar aqui também para vocês, revistas brasileiras, a gente tem no JCR 391. No total. No total. Analisadas. E aí a gente, por exemplo, a revista que mais, deixa eu tentar avaliar pelo fator de impacto. Então a revista é 6.2, o maior fator de impacto numa revista brasileira, que é da área de ciências do
de materiais, né? Ciência e tecnologia dos materiais. Nossa, e é baixa, né? Sim. Ainda que está alta, viu, professor? Porque nos anos anteriores eu lembro que uma revista para chegar em um brasileiro era difícil e era uma revista da área de medicina. Para vocês verem como é alto o fator de impacto da Nature, tá? 50, né? É um fator de impacto muito alto. Tá? Então, aqui a gente vê o fator de impacto. O Robert Merton, do Estudo Social da Ciência, ele chama isso de efeito material da ciência, ele tira um trecho bíblico, né? Ele faz toda uma sociológica, um trecho bíblico que fala aquele que tem mais vai ter ainda mais, aquele que tem pouco, até o pouco que tem será tirado, né? É forte, assim, mas o que ele quer dizer? Assim, o cientista que produz bastante vai produzir cada vez mais. E a gente, é muito difícil a gente transgredir esse patamar de pouco que a gente produz para bastante ser bastante visto, bastante citado. O pesquisador que tem bastante citações, nossa, ele vai conseguir. Cada artigo que ele publica, ele vai ter muitas citações. A gente publica menos, para a gente ter muitas citações, é muito difícil a gente romper essa barreira, né? Então, é isso que eu quis dizer, né, com essa filosofia que vocês procuram na internet, chama efeito Mateus. Efeito Mateus na ciência é exatamente isso. É muito difícil a gente romper essa barreira de publicar, de ser muito citado muitas vezes. Então, aquele que já é muito citado, ele vai ser muito citado muitas vezes. Nas ciências humanas, você percebe isso muito com o Bourdieu. Bourdieu, não sei se fez estudo, mas assim, Bourdieu é muito citado. E eu lembro de perguntar para o pesquisador e falar para ele era lá de São Carlos, ele tinha um laboratório e ele fez um estudo com as teses de dissertações. Pegou todas as teses de dissertações do grupo e viu quais referências ele citava. E, surpreendentemente, para esse líder do grupo, quem era mais citado era o Bourdieu. Ele olhou assim e falou: professor, o mais citado é o Bourdieu, as teses de dissertações do grupo. Bourdieu? Ele falou assim. Aí o pessoal aqui tem mania de citar o Bourdieu. O que eu quis dizer com isso? Que é uma cultura. Na ciência humana, a gente tem algumas vieses, muitas vezes. A gente cita muito alguns pesquisadores, mesmo que não seja da área. Aquele grupo era núcleo de estudos afro-brasileiros. E o pesquisador mais citado era o Bourdieu. Então, era surpresa para ele citar o Bourdieu, mais citado, mas era o Bourdieu. Então, a influência provavelmente que eram estudantes de ciências sociais, que passaram provavelmente parte da sua graduação estudando Bourdieu, dificilmente eles iam fugir, né, dessa lógica do pensamento. Então, isso acontece também. A gente, nas ciências humanas, a gente tem o hábito de citar muitas vezes uma corrente teórica, né? A gente, isso em toda a ciência, a gente não quebra paradigmas assim, com facilidade desse jeito, né? Então, isso vai levar um tempo ainda para acontecer, só que a gente mude essa lógica aí. Só para passar para vocês, né, não deixar vocês sem a informação, o fator de impacto de 2024, como que ele vai ser calculado? Não está disponível. Ele é calculado baseado na mesma lógica que eu tinha falado antes. Citações e número de publicações e produtividade, né? Então, você coloca os 2 anos anteriores, né? Citações em 2020, ali está errado, né? Em 2022 citações em 2024 para artigos publicados em 2022 e 2023. E em total de publicações em 2022 e 2023. Então, número de citações dividido por número de publicações, tá? Gera o fator de impacto. E o Qualis-CAPS, que a gente fala sempre, e os pós-graduandos são muito loucos com o Qualis da CAPS, também avalia a revista, então Qualis A, Qualis B, vocês já devem estar habituados a isso. O Qualis, ele é um pouco diferente, ele leva em consideração critérios quantitativos, mas também alguns qualitativos.
mas depende de muitos fatores, porque cada grupo, cada área do conhecimento tem um grupo que define as regras de avaliação. Então é diferente um pouco desses indicadores que tem uma fórmula, um dado quantitativo. Aí não, a gente pode levar em consideração o impacto, IDH, outros indicadores, mas pode levar em consideração outros critérios quantitativos e muitas vezes não são claros para a gente. No geral, a gente às vezes não sabe quais são os critérios que foram levados para determinar o quality de uma revista. Para que vai servir também para avaliar o impacto que uma revista causa, para você publicar uma revista que é A1, a chance de você ser citado é maior, né? A gente escolher onde a gente vai publicar. Vocês são da pós-graduação? Provavelmente vocês têm uma exigência de publicar uma revista com pares, alguma coisa, né? Se você é A, B, C, mas vocês têm uma exigência, né? Antes de qualificar ou antes de publicar uma revista. Alguns programas já têm feito isso. Por quê? Porque isso vai para a nota do programa, né? Então, se os pesquisadores do programa publicam em revista com pares mais elevados, aumenta a nota do programa. Aumentando a nota do programa, se o programa é 5 ele vai para 6, aumenta também o número de bolsas do programa. Então, tudo está influenciado. Tá? Então, por isso que eles exigem hoje que os alunos publiquem em revistas. Então, isso não é uma prática, hoje é uma prática porque isso vai ajudar a elevar a nota do programa. Porque se o programa tiver uma nota 3, 3 acho que ele ainda mantém, mas nota 2 o programa é fechado. O caso secundário é fechar o programa. Não pode ter nota inferior a 3, o caso experimental. Então, recomendamos a continuidade desse programa. Então, a gente precisa dessa nota elevada para melhorar o programa, ter mais bolsas, enfim. Um programa nota 7, acho que a gente tem aqui um programa nota 7, 2, essa matemática é nota 7. É um programa já com bastante excelência, bastante publicação e também uma interação internacional. Né? Programas nota 7 já tem, por exemplo, professores do exterior dando aula aqui, professores daqui dando aula no exterior. Você tem uma interação internacional bastante grande. Mas eu acho que deu para vocês entenderem, basicamente, como funciona essa lógica, esse sistema. Eu acho que é importante a gente entender para a gente estar mais bem informado sobre isso, para, olha, quero seguir por esse caminho, quero seguir por outro caminho. Acho que o Bico tem seu orientador, sabe? Às vezes tem trabalhos de disciplina que ficam muito bons, vocês podem enviar para a revista, sabe? Às vezes tem uma disciplina que, puxa, escrevi, vou publicar junto com o meu orientador, junto com o professor da disciplina, encaminhamentos também é bem legal, né? Então acho que a gente, quando pesquisador de humanas, vai criar esses aspectos de publicar em grupo também, né? Pesquisas colaborativas, às vezes eu vejo assim, nós da área de humanas, eu também no grupo, a gente faz muita coisa, mas muita coisa a gente acaba não publicando. A gente, por exemplo, uma tese, a gente daria 4, às vezes 4, 5 artigos, né? E a gente não publica, a gente trabalha com a tese, fica na tese. Quanto o pessoal de biológica, a gente não, isso aqui dá 3 artigos, vou publicar 3 artigos. E perfeito, né? Então a gente também precisa mudar nossa cultura, assim. Não que porque eu acho mais fácil a gente mudar nossa cultura do que mudar a lógica da avaliação. Sinceramente. Mas é isso, gente. Olha, aqui tem onde a gente encontra, né? A gente já viu todas essas bases. E nosso e-mail, a gente também tem, vocês podem agendar conosco, a gente como bibliotecário no site da biblioteca. Puxa, eu queria que ajudasse a montar a estratégia de busca. Queria fazer uma busca numa base específica. Vocês podem mandar um e-mail para a gente orienta vocês. Vocês podem agendar um horário com a gente que a gente tenta montar isso. E junto com vocês, né? E também queria convidar vocês para não perderem amanhã, né? A aula de amanhã com a Ângela, que ela vai falar sobre normas. Eu sei que muita gente vem aqui também por conta das normas, né? Da escrita aí, de formatação, a Ângela vai trabalhar isso com vocês, e também os roteiros, que ainda não usa, vale muito a pena usar, eu uso desde 2009, acho, o roteiro,
faz bastante tempo. Meu TCC foi sobre biblioteca, então eu tenho um apreço por essa ferramenta e acho que vai ajudar muito vocês no processo de escrita científica. Tá bom, gente? Muito obrigado aí. Muito obrigado.